A nossa próxima reportagem é exclusiva e mostra a vida de réus estrangeiros com direito à liberdade, mas que não podem voltar para casa e não têm para onde ir. Nós acompanhamos o trabalho da Justiça e das ONGs para dar abrigo a essas pessoas. Só agora ela começa a arranhar a língua portuguesa. Nascida na Eslovênia, secretária de formação, Manuela trabalhava numa fábrica de bebidas na Europa. Não busca no Brasil uma nova chance na carreira. Tudo o que ela quer é voltar para casa livre da acusação de tráfico de cocaína. Manuela relembra. Ele me entregou os documentos na bolsa e eu fui para o check-in do aeroporto. Estavam guardados num livro. Na capa estava escondida a droga. A polícia veio, colocou as algemas em mim e eu fui para a cadeia. Manuela foi presa no aeroporto de Guarulhos em maio de 2019. Diz que veio ao Brasil a convite de um italiano para uma reunião de negócios. Ele disse que poderíamos exportar roupas e joias e isso ia trazer muito dinheiro. Ele contava muitas histórias, diz a eslovena. Nos últimos 10 anos, a Polícia Federal apreendeu aqui no aeroporto de Guarulhos 17 toneladas de cocaína e prendeu quase 4.000 pessoas. As chamadas mulas do tráfico, na maioria, têm nacionalidade brasileira mesmo, ou então vêm de países africanos. Fazem o percurso São Paulo, África, sempre com pequenas quantidades de droga, que depois é distribuída para a Ásia e principalmente para a Europa. Mas desde 2018, aqui no maior aeroporto do Brasil, o perfil das mulas mudou. Para despistar a polícia, as quadrilhas passaram a utilizar um número maior de mulheres e traficantes de origem europeia. Existe uma tentativa de ir mudando o perfil até mesmo para despistar a própria atuação policial. Manuela responde ao processo em liberdade, mas precisa ficar no Brasil. Não tinha para onde ir. Então foi encaminhada para essa casa de apoio em Guarulhos, na Grande São Paulo, enquanto aguarda as novas fases do processo. A defesa também não quer continuar arrastando esse processo para o resto da vida, sem uma definição, porque ela está aqui sozinha no país, sem o marido, sem a família. Paulo Rodrigues de Almeida é juiz em Guarulhos e foi um dos idealizadores do projeto de apoio aos estrangeiros. Ele diz que antes muitos magistrados mantinham os réus presos até o último dia da pena, mesmo aqueles já com direito à liberdade. Os juízes entendiam que soltar esses réus estrangeiros ia agravar muito mais a situação deles mesmos e também a situação social do país, jogando mais um miserável sem ter recursos para se manter. Foi daí que surgiu a iniciativa do Programa de Ressocialização de Réus Estrangeiros. O albergue funciona numa ONG de Guarulhos e tem apoio do Aeroporto Internacional, além de outras doações. É gostoso o momento de você recebê-los, né? De abrir a porta do CDDH e acolhê-los. Kurt também veio buscar abrigo aqui. O dinamarquês foi preso no aeroporto com 3 quilos de cocaína. Viajava do Peru para o Camboja, com escala em São Paulo. Cumpriu 2 anos em regime fechado. Quando ganhou direito ao regime aberto, foi morar na rua. The choice was to survive. Kurt era motorista de caminhão na Dinamarca. Conta que sobreviveu 9 meses como morador de rua na Avenida Paulista. Recebeu a solidariedade de quem dorme nas calçadas, mas diz que se sentia com sorte quando comia 3 vezes por semana. Kurt admite que sabia muito bem o que estava fazendo ao carregar a droga. Ele descobriu o abrigo de Guarulhos e há 1 mês divide o quarto com gente que está na mesma situação. No café, o espanhol Rafael, o português Francisco, o holandês Rudy, todos processados por tráfico no Brasil. Kurt diz que a família dele pode pagar pela passagem de volta. Ele quer conhecer logo o neto, que nasceu na Dinamarca enquanto estava preso. Rafael trabalha há 7 anos como intérprete forense em Guarulhos. Ele faz a ponte entre a justiça brasileira
e réus do mundo inteiro. São histórias que muitas vezes não aparecem nos autos. Durante a entrevista reservada, ela me perguntou qual era a pena máxima que ela poderia pegar pelo tráfico, né? E aí eu falei, olha, a pena é de 5 a 15 anos. Aí ela falou, então eu quero 15. E aí eu falei, mas como assim você quer 15 anos, né? E ela falou, olha, Sr. Rafael, eu não tinha o que comer, meu filho morreu de inanição, eu não tinha mais o que fazer no meu país. E aqui no presídio eu como 3 vezes por dia, eu tenho uma cama, eu tenho amigas, eu tenho um teto para morar. Postos na rua, eles não têm para onde ir. À medida em que o programa ajuda essas pessoas a não voltarem para o mundo do crime, a não reincidirem, o programa ajuda a deixar a sociedade um pouco mais segura.